Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. No último dia 1º de dezembro, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para a chamada revisão de vida toda. Uma ação que dá a milhões de aposentados e pensionistas do INSS a oportunidade de revisarem o valor dos seus benefícios. Para falarmos mais sobre o assunto, conversamos com a doutora Maria Loiva de Andrade, que é advogada e mestre em Direito. Muito obrigado por atender a nossa reportagem e gostaria de começar perguntando como se deu essa decisão do STF, o que motivou o STF a julgar o assunto. Então, meus cumprimentos a André, a todas as pessoas que estão lendo, assistindo o Diário do Iguaçu. Esse assunto, André, é um assunto que vem sendo longamente debatido no Poder Judiciário. E ele foi julgado pelo STJ e chegou ao STF. E a Suprema Corte entendeu, então, que todos os pensionistas e aposentados que se aposentaram entre 1999 até a emenda da emenda previdenciária de 2019 e que estivesse contribuindo para o INSS em 1994, teriam o direito de fazer a revisão do seu benefício previdenciário, levando em consideração todos os salários de contribuição da sua vida. Uhum. Para que essa revisão seja feita, há estas regras que a senhora explicou e também alguns termos que podemos deixar para quem está nos acompanhando bem claro. Primeiro, o que é a regra transitória? Bom, essa celeuma aconteceu porque o INSS, ao receber o pedido de benefício previdenciário de quem se aposentou de 99 até 2019, ele usou a regra transitória, ao invés de aplicar a regra definitiva da Lei da Previdência. A regra definitiva, que é o que o Supremo Federal aceitou agora, ela é mais vantajosa para o segurado. E quando o segurado foi até o INSS para fazer o seu pedido de aposentadoria, o INSS não perguntou qual é a regra que ele queria, se era transitória, da lei lá de 1999, ou era definitiva, e aplicou aquela que era mais benéfica ao INSS. Então, o que o Supremo entendeu? Que ao segurado cabe o princípio da norma mais favorável e devendo ser aplicada a regra definitiva. Uhum. E neste caso, neste período de 20 anos, por via de regra, o segurado tinha o direito de pedir na agência do INSS, tendo os números em mãos, qual a regra que mais lhe beneficiaria para a emissão do benefício? Isso deveria ter sido o que o agente do INSS deveria ter feito, né? Mas deve ter uma normativa interna dos servidores do INSS que a própria autarquia determinava que todo aquele que requeresse o benefício se aplicasse a regra de transição. E foi isso que o Supremo não concordou, porque isso é menos benéfico ao segurado. Então, o segurado ou já o beneficiário que se sentir lesado, que conseguir talvez até mesmo já em casa fazer os cálculos, como ele pode proceder para recorrer e pedir esta revisão? Olha, André, um outro parênteses que eu devo abrir aqui é que a aposentadoria não pode ter sido concedida há mais de 10 anos, porque nesse julgamento da Suprema Corte, ela fala da questão da prescrição e da decadência. Ela não adentrou nesse assunto com profundidade, mas ao que se entende é de que quem se aposentou há mais de 10 anos estaria prescrito ou tendo decaído o direito. Então a pessoa tem que ter se aposentado há menos que 10 anos, mas antes da reforma da Previdência de 2019, e o entendimento que se tem é de que ela não precisa procurar o INSS. Por quê? Porque o INSS já negou. Então, ela deve procurar um advogado que tenha conhecimento em ações previdenciárias, um advogado da sua confiança,
que vai lhe enumerar os documentos que deve apresentar para que ele faça primeiramente um cálculo. E aqui eu acho interessante que se diga que é necessário analisar quem pode pedir ou quem deve pedir. O entendimento é de que só quem tenha salários interessantes antes de 94 peçam essa revisão. Quem tem um prolabore alto, quem era profissional autônomo e que contribuiu com valor alto para a Previdência, vale a pena fazer essa revisão. Valores baixos não vão ser contemplados com valores interessantes nessa revisão. Então, ela atinge mais quem ganhava mais antes de 94. No caso, quem ganhava mais antes da entrada do real, né? Quem, mesmo com a hiperinflação, conseguia salários importantes. Exatamente. Então, doutora, muito obrigado por atender a nossa reportagem e esclarecer esses pontos. André De Lázari, para o Diário do Iguaçu.